gravação. Iniciar a gravação. Pronto. Oi, galera da gravação. Olha só, pessoal, hoje eu vou... Né, a aula passada a gente fez essa pausa, digamos assim, para tratar do simulado. Mas hoje eu vou dar continuidade à discussão sobre trabalho, certo? E antes de começar, eu vou apresentar um vídeo para vocês acompanharem. Vamos ver se pega o áudio. Vocês estão vendo a minha tela toda, né? Vamos ver se pega o áudio. Muito sério isso, tá me tirando do sono, tem reto. Vocês conseguem escutar, galera? Alguém me diz no chat se vocês conseguem escutar. Aham, dá pra escutar. Direitinho. Então vou continuar. Olha só, fiquem bem atentos a esse vídeo. Muito sério isso, tá me tirando do sono, eu tenho rezado. Pedido a Deus para as minhas amigas, Fabiola, Cassi. Tipo, tá todo mundo atrás de alguém pra mim. O vídeo tá sem que áudio. Não tem, tipo assim, a galera Tá. Aqui gosta. Ah, então tá bom. Então, peraí, vou resolver agora. É porque eu tentei salvar aqui no computador para ver se era mais fácil, mas acabou não sendo, né? Tudo bem. Vou abrir aqui, rapidinho. Cadê? Tá aqui. Me tirando do sono, eu tenho rezado. Pedido a Deus para as minhas amigas. Mas será que vai transmitir? Eu acho que pega o áudio aqui. Vou tentar de novo, tá, galera? Por favor, se tiver sem áudio, podem me avisar. Muito sério isso, tá me tirando do sono, eu tenho rezado. Pedido a Deus para as minhas amigas, Fábio. E aí, vocês conseguem escutar o vídeo? Pronto, agora o áudio tá normal. Posso continuar? Então vamos lá. Fiquem atentos ao que essa gatinha aí fala. Olha só. Muito sério isso, tá me tirando do sono, eu tenho rezado. Pedido a Deus para as minhas amigas, E Fábio. não tá compartilhando não, tá? Tá. Não tá aparecendo aqui pra mim, mas tudo bem. Cassi, tipo, tá todo mundo atrás de alguém pra mim. E não tem, tipo assim, a galera aqui gosta muito de trabalhar, tipo, em vários, né? Tipo, ganha por hora de trabalho. E eu quero alguém pra poder ficar aqui, tipo, o tempo todo, fazendo tudo pra mim. E não acha. Aí eu já recebi umas 3 indicações, tipo, aí liguei. Então eu precisava disso. Então essa parte eu não faço. Mas eu recebi indicação, parece que você tava procurando. Não. Gente, vocês não estão... Eu preciso trabalhar. Essas coisas que eu tenho que ficar fazendo, entendeu? Não dá, porque aí eu não consigo trabalhar. Por isso que vocês não estão me vendo. Que é lavar roupa, é colocar roupa pra lavar, é passar, é arrumar, é organizar, é tirar bagunça, é pegar roupa suja de criança, E pior que tá todo mundo assim, tipo, não tem gente aqui pra poder trabalhar. Quem tá trabalhando aqui, fazer uma ressalva, minha filha. A gente no Brasil tava feita, porque uma pessoa tava lá com a gente, faz tudo. Aqui, pra passar $25 a hora a mais. Pra dobrar $25. Pra poder esticar o braço aqui, mais $10. É assim. Então você que tem alguém no Brasil, ajoelha e agradeça a Jesus, porque aqui nos Estados Unidos é diferente. É desse jeito que funciona. Quando eu cheguei, eu fiquei louca. Falei, não pode ser. Daqui não sai, daqui ninguém tira, daqui não sai. Amor. E aí ela continua nessa grande
conversado de água aí, de miolo de potes que ela faz, né? Galera, esse vídeo é uma blogueira, certo? Ela é ex-BBB. Não vou nem citar o nome da gata, que é pra não dar fama a doido, pra não dar palco pra doido dançar. Mas é uma blogueira, ex-BBB e tal, e ela fez esse vídeo aí, né? Fez esse vídeo aí reclamando do valor que é pago nos Estados Unidos pelo trabalho doméstico. E reclamando que agora ela, olha só, infelizmente, vai ter que fazer o próprio trabalho doméstico, né? Não estava conseguindo conciliar o trabalho dela de blogueira, né? Porque é muito esforço, muito tempo dedicado a isso. E ela não estava conseguindo conciliar esse trabalho, né, com o trabalho doméstico, né, que ela deveria fazer. E aí é mais ou menos isso que ela vai falando no vídeo. E aí ela fica indignada porque $25 para fazer qualquer serviço, né? Você não paga um valor único para a pessoa lhe servir o dia inteiro. Você paga por hora de trabalho, como qualquer outro trabalho, né? Nós recebemos por hora de trabalho, como qualquer outro trabalho. O trabalho doméstico dos Estados Unidos também é pago por hora e por serviço prestado, né? Cada serviço, cada atividade feita, um custo, né? Cada atividade feita, um valor. E aí, esta gatinha fica aí reclamando, né, dessa questão. Galera, eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês antes de passar para a pergunta principal da aula, né? Vocês, certo? Já tiveram a experiência de ter alguém trabalhando em casa? Já tiveram que pagar por esse trabalho e tal? Vocês têm condições de manter alguém em casa ou chamar uma diarista? Se costuma fazer isso? Eu nunca. A realidade, né? Mais alguém dessa grande multidão que está hoje na sala? Vocês já trabalharam como diaristas? Já fizeram, vou ali fazer um bico, alguém tá chamando, vou ali receber R$50 para passar um pano e tal. Já fizeram algum serviço desse tipo? Eu também não. Tá certo, tudo bem. Ok. Galera, é o seguinte. Agora, a última pergunta para entrar na discussão, que eu queria perceber assim o que é que vocês acham desse assunto. Vocês acham caro pagar, por exemplo, um salário mínimo para uma pessoa trabalhar na sua casa, ou pagar realmente o valor de uma diária de trabalho para a pessoa fazer aquilo? Vocês acham esse trabalho de diarista um trabalho caro, que não valeria a pena pagar? Eu acho, na verdade, que é muito barato pro tanto de coisa que a diarista faz na casa da pessoa. Alguém discorda de Letícia? Alguém tem outra opinião? Olha só, hoje aconteceu isso aqui em casa, né? Aqui em Mossoró, aqui em Mossoró eu moro numa casa, né? Casa mesmo. E a frente da casa tá cheia de mato. Enfim, normal. Juntou mato na frente da casa, né? Onde passa o esgoto. E é preciso limpar a calçada. A calçada não é completamente feita, é preciso limpar. E aí a gente tava conversando atrás de uma pessoa para limpar e tal, porque ninguém daqui quer fazer esse trabalho. Óbvio, ninguém tem tempo
E ninguém quer fazer esse trabalho. A gente está ocupado com outras coisas, ninguém quer fazer. É um trabalho pesado, passar um dia inteiro quase, porque é uma calçada extensa e tá muito cheio de mato. Gente, sério, tá uma Mata Atlântica aqui em frente, entendeu? Então tá horrível. E aí é um trabalho, é muito trabalho, certo? Cobraram R$ 50 para tirar. E é muita calçada para limpar. Cobraram R$ 50. E aí eu comecei a dizer, gente, R$ 50 está muito barato. Não tem condições de uma pessoa limpar essa calçada inteira por R$ 50. Não é justo com o trabalho da pessoa que se pague R$ 50 por esse serviço. Porque você não tem noção de como é que tá. E aí manhã ficou, gente, não vamos inflacionar. Não vamos não vamos dizer ao cara que tá barato demais o serviço dele, porque ele vai acabar cobrando mais caro. E aí a gente continuou nessa discussão, não sei como foi que Manhã e Painho se acertaram aí pra chamar uma pessoa para trabalhar. Mas a questão dessa discussão é que essa discussão, né, e essa fala da blogueira me faz pensar sobre como é que nós, brasileiros, lidamos com o custo do trabalho, né? Como é que a gente, o que é que a gente acha do trabalho braçal, do esforço e tal. Vocês já escutaram da sua mãe, dos seus pais ou de alguém, enfim, já escutaram alguém dizer assim, meu filho, estude para não ter que trabalhar? Estude muito para trabalhar menos, para poder ter uma vida melhor e tal. Já escutaram algo desse tipo? Todo dia minha mãe fala um negócio desse pra mim. Como é que ela fala? Ela fala pra eu focar nos estudos agora, enquanto ela tá trabalhando, pra eu não ficar muito sobrecarregada e acabar que nem ela. E no futuro poder trabalhar menos e ganhar mais. Porque ela trabalha muito e ganha pouco. Ok. Nali também? E aí, Nali, como é aí na sua casa? Como é que lida com isso? Olha só, é complicado, né, essa questão, porque a gente tem uma noção de enquanto menos se trabalha, né, enquanto menos se trabalha, entre aspas, mais recebe. Enquanto menos esforço, eu vou trocar a palavra agora, enquanto menos esforço físico você faz, mais valorizado é o seu trabalho, né? E isso quem está dizendo não sou só eu. Quem está dizendo são as mães de vocês. Quem está dizendo foi essa blogueira que eu passei o vídeo agora, genial, dizendo aí, né, como é caro uma diarista nos Estados Unidos. E é uma ideia comum, né, de que o estudo, de que a dedicação com outros trabalhos, enfim, vai fazer você trabalhar menos, vai fazer você não trabalhar. Enquanto há essa ideia do sonho de não trabalhar. Eu vou trabalhar muito, eu vou juntar dinheiro para poder, no final da minha vida, eu poder comprar algum pedaço de terra ou eu poder me aposentar e parar de trabalhar. O final do trabalhador, né, brasileiro, a ideia do final do trabalhador é parar de trabalhar. Isso está ligado a uma ideia de desvalorização do trabalho. E aí eu pensei nessa pergunta. Por que quem mais trabalha menos é valorizado no Brasil? E aí, gente, para evitar polêmicas, a gente pode substituir essa palavra trabalho por esforço físico. Por que quem mais se esforça fisicamente, por que quem mais se dedica, por que quem mais se sacrifica fisicamente, menos é valorizado no Brasil? Como é que essa ideia que a blogueira lá vai colocar, né?
de que $25 por 1 hora de trabalho é caro demais, não se dá para pagar, como é que essa ideia é formada na cabeça dela? Porque eu acho que ela não pensa isso sozinha. Não é só ela que pensa assim, né? E eu queria entender mais ou menos como é que essa ideia se forma. Para isso, a gente vai hoje ler algumas fontes, tá certo? Então eu não vou disponibilizar esse slide hoje, antes que vocês me perguntem, mas eu vou disponibilizar um material didático depois, uma parte, trechos de livros didáticos, né, que vão lhe ajudar a acompanhar a discussão. Se vocês forem assistir o vídeo novamente para revisar e tal, é melhor do que esse slide. Nesse slide eu reuni apenas algumas fontes, porque, como eu falei, eu queria fazer uma aula mais discursiva hoje. Infelizmente tem menos gente, mas vamos para frente, né? Então, primeiro, antes de ir para as fontes, eu trouxe alguns tabus que a Idade Média tinha com o trabalho. Algumas ideias que a igreja, né, ou que a mentalidade, a igreja não, vamos colocar aqui a mentalidade medieval, né, que é muito atrelada com uma religiosidade cristã, o que é que essa mentalidade pensa sobre o trabalho? Existiam pelo menos, historiadores medievalistas falam que existiam pelo menos três tabus relacionados ao trabalho, tá certo? O tabu do sangue, o tabu da impureza e o tabu do dinheiro. O tabu do sangue tornava condenável todas essas profissões que lidam com o sangue. Então, marchante, pessoa que mata animal, o boticário não, o mais próximo de médico que se tem na Idade Média, né? Enfim, quem trabalha com sangue, quem trabalha próximo de sangue, vai ter uma ideia ligada a ele de um trabalho impuro, digamos assim. O tabu da impureza, né? Os trabalhos sujos, eles são impuros, né? Então, lidar com lidar com as fezes, com os esgotos, fazer limpeza de rua, enfim, esse trabalho sujo, né, ele vai ser colocado como impuro. O tabu do dinheiro, né, que lidar com o lucro, lidar com a moeda, ter ambição demais, vai ser um tabu dentro da mentalidade medieval, né? E aí, continuando, a condenação dos pecados capitais. Então, trabalhos eram relacionados, por exemplo, a cada pecado capital, e por isso eram condenados. Por exemplo, a prostituição é condenável, não só... a prostituição é condenável não por uma questão moral, a prostituição é condenável porque a luxúria é um pecado capital. Então, a vagabundagem, né, a mendicância, quando ela não é justificada, porque o que é a mendicância justificada, né? Você ser um monge, que aí eles têm autorização de praticar a mendicância, né? Ou você ter algum problema, ser aleijado. Meu Deus do céu. Meu pai do céu. Gente, esqueça que eu falei essa palavra, apaga. Ser deficiente físico, ter alguma deficiência, ter algum problema, você pode mendigar porque você não pode trabalhar, né? Então a mendicância, ela pode até um certo ponto. Agora, se você escolhe, entre aspas, né, mendigar, escolhe ser vagabundo, digamos assim, na mentalidade medieval, ele vai ser condenado pelo pecado da preguiça. E aí existe essa ideia. E uma última ideia ligada ao trabalho na Idade Média é o trabalho que deve ser criativo. O trabalho, ele deve criar, mudar ou transformar as coisas.
Então, se você não cria nada, né? Se você não trabalha na agricultura, não planta, não faz nada, não muda as coisas da natureza, não transforma madeira em uma mesa, não transforma madeira em cadeira, não transforma metal não transforma metais em armas. Se você não faz isso, né? Se o seu trabalho não é criativo, ele vai ser visto com maus olhos na sociedade medieval. Então, o mercador, né, estaria de fora dessa lista, porque o trabalho do mercador é vender a produção dos outros. Ele não produz nada, né? O mercador vende a produção. Então, por isso ele vai estar aí nessa hierarquia, nessa sociedade hierarquizada medieval, numa posição um pouco menor, né? Digamos assim. Agora, aí vocês perguntam, professor, por que é que você está lá na Idade Média se a gente está tratando uma pergunta do Brasil? Por quê? Primeiro, porque eu tenho um ódio do meu professor de medieval, que quando eu tentei fazer essa relação na aula, ele me cortou e disse que eu tinha que me ater ao texto. Um grande trauma da minha formação, e eu vou fazer essa relação o resto da minha vida. Mas, realmente falando, historicamente, a gente tem a formação, a gente tem a sociedade portuguesa, digamos assim, e a sociedade portuguesa colonial, que coloniza o Brasil, ela vai ter uma mentalidade com muitas sobrevivências medievais. Então, de muitas formas, a sociedade portuguesa acaba mantendo alguns aspectos da moral, do entendimento sobre o trabalho mesmo da sociedade medieval. E essa sociedade medieval é uma sociedade que desvaloriza o trabalho braçal. Que o trabalho que gera mais esforço, que tem mais trabalho envolvido, né, ele vai ser posto para as pessoas mais pobres, né? Porque mesmo que o trabalhador da agricultura, né, que o servo, seja essa pessoa que cria, seja essa pessoa que vai ser benquista na sociedade, ele não é quem tem as maiores posses, ele não é a pessoa que está numa melhor posição social dessa sociedade estamentária medieval, não é mesmo? Então, essa ideia vai se manter um pouco quando a gente vê os portugueses, vai se manter um pouco uma mentalidade portuguesa, digamos assim, que vai chegar ao Brasil. Olha só. Tá. Que vai chegar ao Brasil. Então, é mais ou menos daí que vem essa ideia de desprezo pelo trabalho braçal e de valorização do ócio, né? Deixa eu passar aqui. Ok, esse trecho aqui que eu queria mostrar para vocês. Do Sérgio Buarque de Holanda, que é isso que a gente... Vamos primeiro discutir esse trecho. Sérgio Buarque de Holanda escreve o livro Raízes do Brasil, né? Ele escreve na década de 30 esse livro. É um ensaio, não é uma produção acadêmica, um ensaio. Quer dizer, o que é um ensaio, né? Para vocês que não sabem o que é um ensaio, vamos lá. Ensaio é um tipo de texto acadêmico, né? Um tipo de produção literária que ela não tem uma conclusão de pesquisa definida. O que geralmente, quem é que geralmente faz ensaio? Geralmente é uma pessoa que, por exemplo, já fez uma pesquisa, certo? Essa pessoa entende muito sobre o assunto, essa pessoa já estudou muito sobre o assunto, e ela decide reunir, né, certo? Em um ensaio, algumas conclusões que ela tirou do estudo que ela fez, tá certo? Não é um trabalho de pesquisa, não é um trabalho historiográfico, mas é um trabalho, né, de organização do conhecimento, digamos assim. Dado esse parêntese, Raízes do Brasil é um ensaio maravilhoso que explica, que Sérgio Buarque de Holanda tenta explicar a formação do Brasil, tá certo? E aí, nessa explicação, ele coloca essa característica.
da sociedade colonial portuguesa, da sociedade colonial brasileira, né? Uma digna ociosidade sempre pareceu mais excelente e até mais nobilitante a um bom português ou a um espanhol do que a luta insana pelo pão de cada dia. O que ambos admiram como ideal de uma vida de grande senhor, exclusiva de qualquer esforço, de qualquer preocupação. O que entre eles predomina é a concepção antiga de que o ócio importa mais que o negócio e de que a atividade produtora é, em si, menos valiosa que a contemplação e o amor. O Sérgio Buarque de Holanda, ele organiza o que eu acabei de falar. A sociedade ibérica, né, ele inclui aí, ele faz essa relação entre Portugal e Espanha, né, ele trata como uma sociedade ibérica. A sociedade ibérica valoriza o ócio, certo? Então, o não fazer nada, o poder não fazer nada para sobreviver é símbolo de uma posição social mais alta. Então, o que é que acontece? Quem era o que não fazia nada na sociedade medieval? O senhor feudal. O senhor feudal, ele recebe o que a produção do feudo faz. Ele administra a produção do feudo, né? Ele não vai trabalhar no feudo, ele não vai plantar na terra, tá certo? Então, na sociedade colonial, quem é que vai plantar? Quem é que vai verdadeiramente ocupar as novas terras conquistadas pelo reino do Portugal? E aí vem o maior uso de mão de obra que nós temos durante a sociedade medieval, durante a colonização, que é a presença do escravo, tá certo? Então, o escravo, galera, vai ser esse primeiro trabalhador, né, em um sentido mais próximo do que temos hoje, vai ser esse primeiro trabalhador do Brasil, certo? O primeiro trabalhador no Brasil é o escravo. Professor, mas e os indígenas, eles não trabalham? Galera, eu estou falando de uma noção de trabalho que eu determinei lá na aula passada, tá certo? Eu determinei essa noção de trabalho lá na aula retrasada, na verdade, tá? E eu estou falando de uma noção de trabalho que vem, né, de uma sociedade europeia, tá certo? Então, é uma noção de trabalho ligada a uma remuneração, ao trabalhar com coisa, ao salário, enfim, a exercer alguma atividade realmente, tá certo? Então, o primeiro trabalhador no Brasil seria esse trabalhador escravo, que é quem realmente faz algo na colonização, é quem realmente toma de conta da colonização. Primeiro, o escravo indígena, né, que vai ser amplamente utilizado, caçado, assassinado, o genocídio indígena começa, é o primeiro escravo, e em um segundo momento vai haver a inserção do escravizado trazido da África, né? O escravizado negro. E aí, galera, é importante pontuar isso, é importante que vocês atentem para isso, tá certo? A colonização, a escravização indígena, ela não acaba com a presença do negro, tá certo? A escravização indígena, ela vai sendo substituída, mas ela não acaba na presença do negro. Sendo que o negro africano, tá certo? Representa uma oportunidade de lucro muito maior. É por isso que a gente fala que é a sociedade colonial, que é esse processo de colonização que torna a escravização, que antes poderia ser uma questão cultural, poderia ser, não deixa de ser, não é menos absurda, me entenda, né? O ser humano trabalhar como escravo não é menos absurdo, mas o que antes poderia passar por uma noção de cultura, né? Passa a ser gerido por uma noção de lucro. Então, é nesse processo, porque o negro é mais lucrativo para o negócio da colonização, né, é que ele vai ser trazido em grande escala para a colônia. Por que o negro é mais lucrativo? Porque é um comerciante português que vai pegar o negro da África, é um comerciante português que vai vender o negro da África para o mercador português, né?
Então, o mercador português ele vai trazer o navio negreiro até a colônia portuguesa. Aí a colônia portuguesa, colonos portugueses vão comprar esse escravo e usar nas suas fazendas. Então, isso tudo gera uma renda muito significativa para a coroa e uma renda muito significativa para todo mundo que está envolvido nesse processo. Então, é muito mais vantajoso para essas pessoas, né, trazer o negro do que ficar aqui tentando pegar, tentando caçar, né, digamos assim, eu odeio usar essa expressão, mas tentando caçar o índio, que dá muito trabalho, que é uma resistência muito mais forte, né, à escravização, por não passar por esse processo de desterritorialização, de retirada do seu território, né? Então o índio vai representar uma resistência muito mais forte. Mas ele não, o indígena, né? Mas ele não vai deixar de ser, a mão de obra dele não vai deixar de ser utilizada. A única questão que acontece é que ele deixa de ser chamado de escravo. Ele passa a ser chamado de aldeado, né? Ou de servo, ou outros termos, ou indígena, que vai passar a ser pardo, que vai passar, enfim, vai mudando os termos na documentação para que esse indígena deixe de ser chamado de escravo, para que ele deixe de ser comercializado como escravo, mas ele vai trabalhar e viver igual a um escravo. O trabalho dele vai ser explorado como escravo, tá certo? A ideia aqui que eu quero que vocês fixem, tá certo? É que em um primeiro momento é o trabalho escravo que impulsiona a colônia, tá certo? E que a escravização negra vem por uma questão de lucro, tá bom? Olha só esse trecho aqui que o viajante português, que um viajante francês escreve, agora eu não anotei o nome dele, desculpa, galera. Um viajante francês, ele escreve esse trecho, tá certo? Quando ele passa pelo Brasil e ele vê os engenhos de açúcar na colônia. Aqui, nada de apatia. Tudo é trabalho, atividade. Nenhum movimento é inútil. Não se perde uma só gota de suor. Os edifícios cercam une grande pátio. Vê-se, em primeiro lugar, une a extensa construção aos réis do chão, tendo em frente uma galeria sustentada por colunas, é a senzala dos negros, deserta durante as horas de trabalho. Vem-se apenas errar sob 1 ou 2 horas que acabam de dar à luz. São dispensadas do trabalho por alguns dias. Amamentam os filhos concebidos na escravidão, que serão escravos e que o Senhor poderá vender amanhã. Da senzala domina-se a planície onde se cultiva a cana. O calor é de 27 a 280. O sol é abrasador. Vejo expostos aqui ao sol ardor 30 negros e negras curvados para a terra e excitados a trabalhar por um feitor armado de um chicote que pune o menor repouso. Ali, 8 negros vigorosos cortam as canas que 5 raparigas enfaixam. Os carros, atrelados de 4 bois, vão e vêm dos canaviais ao engenho. Outros carros chegam da mata carregados de lenha para as fornalhas. Tudo é movimento. O viajante francês está descrevendo aqui a dinâmica de um engenho, tá certo? Esse relato é bem extenso, e ele vai descrevendo cada fase da produção do açúcar e vai colocando o escravizado em todas essas fases. O que a gente pode perceber dessa fonte? Vamos tirar aqui algumas informações dessa fonte, né? Primeiro, a presença do escravo em todas as fases da cana, da produção do engenho, né? Ele vai desde a colheita da cana, e aí se a gente continuasse, a gente ia ver o escravo até o momento que sai o açúcar, tá certo? Então, da colheita da cana até o momento do açúcar, é a mão de obra negra que move o engenho, tá certo? Outra coisa, a noção de que o trabalho do escravo ele é feito o dia todo, né? Então, o escravo move engenho o dia todo
né? Então o dia todo a senzala vai estar vazia. E o escravo é de posse do seu senhor, né? Tanto que o filho do escravo, ele também vai ser escravizado, poderá ser vendido amanhã. Não vai, a mãe não cria, o filho apenas amamenta. Está colocado aqui nesse relato, tá certo? Mas voltando para a pergunta que eu coloquei inicialmente, o que a gente pode também inferir nesse relato é a ausência do Senhor, né? Quem é que ganha com a moagem da cana, com a produção do açúcar? Quem vai ganhar é o dono da terra, não é? Isso vai representar uma riqueza para a coroa portuguesa. Isso vai representar uma riqueza para os colonizadores. Mas quem faz todo o trabalho duro, todo o trabalho pesado, é o escravo, é o escravizado. E o escravizado, galera, ele não está apenas na sociedade colonial e na sociedade imperial, né? A gente tem essa continuidade dessas relações de trabalho. Ele não está apenas nas lavouras, sejam de cana-de-açúcar na colônia, né? Sejam de café no império, ou mesmo na colônia, sejam as lavouras como chama? Esqueci. Eles chamam de... Meu pai. Esqueci. Mas as lavouras de tabaco, grãos, milho, esse tipo de lavoura, né? As drogas do sertão. Eles chamam de drogas do sertão. Então, essas lavouras de drogas do sertão, elas são também movidas por trabalho escravo, tá certo? Mas ele não está só no meio rural. O trabalho escravo também vai estar, por exemplo, deixa aí sua marca nesse que é o que o Douglas Coley League fala no seu livro A Escravidão do Brasil, as relações sociais e acordos, né? O escravo também deixou sua marca em atividades de cunho mais industrial. Muitos navios negreiros foram construídos no Brasil. De fato, pelo menos desde o século XVII, estaleiros brasileiros fabricavam vários tipos de embarcação, tanto comerciais quanto militares. E o trabalhador escravo esteve envolvido nessa indústria naval desde um princípio. A pesca e o refino de óleo de baleia também dependiam essencialmente da mão de obra escrava. A atividade baleeira encontrava-se implantada desde a Paraíba, no norte, até a ilha de Santa Catarina, no sul. Além disso, em quase todo o Brasil, dezenas de milhares de escravas passavam os dias fiando, tecendo, transformando panos em roupas. Junto com as mulheres forras e livres, sustentavam uma indústria doméstica que ganhou enorme proporção, como ocorreu em Minas Gerais durante o século XIX. Galera, esse relato aqui, ele dá conta melhor do império, tá certo? De umas relações de trabalho que vão acontecer mais fortemente no final da colônia para o império, tá certo? A partir do momento em que o Brasil em que a colônia brasileira pode ter uma produção manufatureira. Não vamos esquecer, né, que a lógica da colonização é de que haja uma metrópole que explora uma colônia, né? Pelo menos é a lógica, é o projeto português, tá certo? Essa metrópole é onde vai se produzir a manufatura, né? Vai se produzir artigos trabalhados, né? Mas em um determinado momento, no final da colônia, eu não vou lembrar especificamente qual é o ano que é determinado isso, é liberada algumas produções manufatureiras na colônia. E essas produções também vão ser levadas a cabo pelos escravos, tá certo? Mas aí, no finalzinho desse trecho, a gente percebe a inserção de outra personagem, as mulheres forras e livres, tá certo? Então, o trabalho nessa sociedade, nesse início de sociedade brasileira, ele continua sendo exercido
pelos escravizados libertos, eles vão ser agora trabalhadores livres, né? Mas vão ser trabalhadores livres pobres. E por também mulheres livres pobres, tá certo? São essas mulheres livres pobres e esses trabalhadores livres pobres que trabalham junto com escravizados. E aí é interessante pensar que, apesar de eu estar falando da centralidade do escravo nessa relação, do escravizado nessa relação, tá certo? Há também a presença do trabalhador livre, tá certo? O trabalhador livre existe exatamente porque existe trabalho, porque existe escravo, né? Se existe um trabalhador que é escravo, existe um trabalhador que é livre. O que é que esse trabalhador livre vai fazer? Ele vai fazer os trabalhos mais técnicos, mais especializados, tá certo? Mas nem todo trabalhador livre tem condições de conhecer a técnica, tem condições de fazer os trabalhos especializados. Então há essa ideia do trabalhador livre pobre, que vai trabalhar também, né, com trabalhos menos especializados, com os trabalhos mais desvalorizados, mas eles vão estar aí formando a grande massa de mão de obra que move a colônia e o Império Brasileiro, tá certo? Então, galera, até aqui eu queria que vocês fixassem, né? Eu queria que vocês organizassem a ideia de que o início da ideia de trabalho, como nós conhecemos aqui no Brasil, se dá com a presença da escravização, tá certo? Então, é o trabalhador escravizado o primeiro trabalhador pesado no Brasil, tá certo? E vai ser o trabalhador, e vai ser junto com o trabalhador livre quem produz de verdade a riqueza, tá certo? Mas a colonização é uma tarefa dos portugueses, tá? E aí, continuando. E aí, continuando, a gente tem esse cartazinho aí do Império, tá certo? Qual é o ano? 1886. Então é do final do Império. E esse cartaz, ele é da província de São Paulo. E aí ele fala: alla província de São Paulo, nel Brasile, emigrante, legete questi segni prima de partire. São Paulo. É um cartaz italiano, né? A província de São Paulo, no Brasil. A tradução está embaixo. A província de São Paulo, no Brasil. Emigrantes, lede este folheto antes de partir. Folheto em italiano, publicado pelo governo da província de São Paulo, com conselhos aos imigrantes que pretendiam se estabelecer na província em 1886. Então, galera, é com esse panfleto que eu quero introduzir aqui esse novo personagem, que é o imigrante, tá certo? A gente falou até agora do escravo, trabalhador livre. Em um determinado momento, no final, a partir do momento em que, né, na segunda metade, durante o século XIX, em que há uma substituição quase, né, de centralidade da produção da cana-de-açúcar para o café, né, a área mais produtora, que vai representar uma maior parte da produção no Brasil, vai para o Centro-Sul, né, porque o café ele vai ser produzido ali no Rio, no Delta do Parnaíba, perto de São Paulo, e naquela região ali onde vai se dar a produção de café, tá certo? Na segunda metade do século XIX, essa produção de café, ela é levada por 2/3, né? 2/3 da produção do café é de escravizados, tá certo? Mas, em 1888, na verdade, a partir de 1850,
vai acontecer o processo de finalização da escravização, né? Pouco a pouco, há o fim da escravização no Brasil. Eu estava falando que quem trabalha durante a colônia e o império é o escravo. Então, quem é que vai trabalhar agora? Quem é que vai fazer as fazendas produzir? Aí a primeira ideia pode até ser o mesmo trabalhador escravo, sendo que agora ele vai ser remunerado, né? O mesmo trabalhador que estava lá na fazenda, ele já sabe o trabalho, então dá para remunerar. Não. Porque junto com essa ideia, também, junto com essa transformação, há o problema que é tratado pelas elites do que fazer com esses escravos, com esses escravizados, que não podem receber um pedaço de terra, né? Que não recebem um pedaço de terra, que não têm instrução suficiente, né? Que não é dado o direito, né? de entrada na escola, né? E que não quer necessariamente trabalhar de novo na lavoura. Então, como lidar com essa falta de mão de obra, né? Trazendo imigrante. Por que eu estou colocando aspas? É porque vocês não estão me vendo. Putz. Voltou a internet aqui. Por que eu estou colocando aspas na... Por que eu estou colocando aspas na palavra falta de mão de obra? Porque, galera, com a libertação dos escravos, eles não somem. Eles continuam no Brasil. Os escravos não têm condições de pagar uma passagem para voltar para a terra deles, né? E muitos desses escravos, no final da Lei Áurea, não nasceram em África, né? Uma grande parte vai ser brasileira, realmente, né? Nascido no Brasil. E agora eles são empurrados, né? Para fora das senzalas, mas sem nenhuma perspectiva. Então não é uma falta de mão de obra que vai trazer o imigrante. É um interesse em substituir uma mão de obra negra desvalorizada por uma mão de obra europeia. É um interesse de afastar a mancha, e aí eu estou usando a expressão que era utilizada nas discussões do Senado da Câmara do Império do Brasil, tá certo? Na Câmara do Senado do Império do Brasil, tá certo? É o problema de afastar a mancha negra da escravização. O que é que a gente vai fazer para afastar essa mancha negra? Trazer brancos. Trazer europeus. Para limpar, né, essas terras. Para substituir o trabalhador escravo. Professor, e esse trabalhador escravo tá onde agora? Ao léu, né? Está tentando se virar como pode nas cidades, está mato adentro, formando novos quilombos para tentar reivindicar a posse de terra, né? Está indo para as favelas, está formando favelas, né? O que vai ser chamado depois de favelas, né? Nos grandes centros urbanos, está tentando se adaptar, se virar ali como pode. O que é certo é que no trabalho que eles eram usados em grande quantidade antes, que era o trabalho agrícola, ele não vai mais ser utilizado. Não vai mais ser utilizado, não. Ele vai ser pouco a pouco substituído pelo imigrante, né? E aí a gente vê, né, um panfleto belíssimo que nos traz a ideia, que nos coloca a ideia de que essa imigração, ela é favorecida, ela é propagandeada, né, pelo governo da província de São Paulo. E aí eu passo para esse trecho aqui de uma fala do Visconde de Albuquerque, né, que era senador pela província do Pernambuco em 1850. Se queremos nos desembaraçar dos escravos, por que havemos de rejeitar homens industriosos que não têm o orgulho europeu, que podem facilitar esse salto entre a escravidão e a liberdade?
Senhores, já estive na China e conheço bem os Xins. Dizem que são porcos e eu não conheço povo mais asseado. Eles poderão estar com as suas vestes sujas, mas o seu corpo é lavado e esfregado todos os dias. Cadê? Não. É lavado e esfregado todos os dias. Então, o que a gente tem nessa fala do Visconde de Albuquerque? Primeiro, o interesse de se desembaraçar dos escravos, de não necessitar-se da mão de obra escrava. Isso é em 1850. Em 1850 já se vislumbra o fim da escravidão. Os fazendeiros, a elite imperial, ela sabe que a escravidão não tem condições de continuar, que está pouco a pouco acabando. Mas antes de dar liberdade ao negro, antes de acabar por fim a escravidão, eles precisam se garantir. É por isso, né, que tem a lei de terras, já falei sobre ela, e é por isso que a gente vai ver entre 1850 até 1888, até a República, essas discussões acontecendo no Senado sobre a presença de imigrantes. E são discussões nesse sentido aqui. São melhores imigrantes os da Europa ou são melhores imigrantes da China? São melhores imigrantes os americanos? O que a gente vai trazer gente de onde? O certo é, a gente não vai trazer africanos e a gente não vai trazer pessoas das republiquetas que estão próximas do Brasil, que eram conhecidos como republiquetas, né? Das repúblicas menores que estão se formando no Brasil. Então a gente tem que trazer o europeu, no máximo oriental. E aí, né, o problema de trazer os orientais, né? E aí ele tá dizendo que não tem tanto problema assim, porque pelo menos os bichinhos são dedicados ao trabalho e são limpinhos, né? Ao contrário dos europeus que são orgulhosos. E aí eu quero comentar esse orgulho europeu. Por que é que o senador Visconde de Albuquerque vê o europeu como orgulhoso? Como é que se dá esse processo de imigração? Tá certo? Primeiro, se dá geralmente por três formas. A formação de núcleos coloniais, certo? Que é a distribuição de terras por parte do Estado, tá? O Estado vai distribuir terras para imigrantes plantarem. E aí eu abro um parêntese. Por que não deram nenhum pedacinho de terra para os negros que antes trabalhavam nas colônias? Por que eles não foram indenizados, galera? E os imigrantes que estão chegando agora vão receber um pedaço de terra no Brasil. E os escravos que estão trabalhando aqui desde o início da colonização não recebem nenhum pedaço dessa terra. Deixa aí a questão no ar. Núcleos coloniais, né, que vai ser a distribuição de terras por parte do próprio Estado. A colônia de parceria, né, que é o uso do financiamento privado. E aí vai ter um ônus para o imigrante, porque depois ele vai ter que pagar esse financiamento, tá certo? E o emprego, realmente, desses imigrantes nas grandes lavouras, tá certo? Essa é a terceira forma, tá certo? Então, esses imigrantes, eles vão praticar, na verdade, um trabalho quase que servil, tá certo? Tem um trecho de um livro escrito por um jornalista que ele coloca algumas discussões e agora eu perdi o trecho que eu queria. Tá, achei. Tem um trecho desse livro aqui, ó. Galera, esse livro aqui, ele é bem polêmico.
Por quê? Porque ele não é uma produção historiográfica, tá certo? Esse livro aqui é uma novelinha, é uma delícia de ler, uma grande fofoca bem escrita, com todas as referências possíveis, muitíssimo gostoso, tá certo? Mas isso daqui não é história, tá? Isso não é uma produção historiográfica, tá certo? É um livro de literatura, é muito bom de ler, eu acho ele uma delícia de se ler, tá certo? E ele faz alguns resumos, é feito para grande público, ele faz alguns resumos de momentos que são interessantíssimos. E aí ele coloca o seguinte, o Laurentino Gomes fala o seguinte: além de tardio, o projeto de imigração foi executado, na maioria das vezes, de forma improvisada, quando não desastrada. Uma das primeiras tentativas aconteceu por iniciativa do senador paulista Nicolau de Campos Vergueiro. Vergueiro havia obtido da coroa portuguesa doação de vastas porções de terras na região de Piracicaba. Iniciou o assentamento de imigrantes europeus na sua fazenda Ibica. As primeiras 364 famílias vinham da Bavária e da Prússia. Antes de partir da Europa, os colonos assinavam um contrato pelo qual o fazendeiro se comprometia a lhe pagar as passagens de navio, transporte e alimentação de trabalho. Em troca, assumiam o compromisso de cultivar as lavouras até ressarcir o proprietário inteiramente desse valor, pagando 6% de juro ao ano. Receberiam uma parte da produção de café, mas eram obrigados a vendê-la ao próprio fazendeiro, pelo preço que lhes conviesse, e do qual seriam abatidos os custos de transporte, beneficiamento dos grãos, entre outros. Isso quer dizer o quê? Que o europeu, né, que o imigrante, ele vai ser pego na Europa, vai ser trazido para cá com a promessa de que está tudo pago, mas quando chegar aqui, na verdade, não está tudo pago, foi só um empréstimo, ele vai ter que pagar de volta os custos da viagem, né, através do seu trabalho, com juros altíssimos, que faz com que a dívida seja eterna, né, e, por último, a produção, o que ele produz, ele não pode vender para qualquer pessoa, para qualquer preço. Ele tem que vender ao fazendeiro dono da terra. Esse é o modelo que ele coloca aqui, desse projeto do Nicolau de Campos Vergueiro, mas que vai se repetir. Então, o orgulho do europeu, na verdade, é não querer fazer o trabalho que era dos escravizados. A elite fazendeira, a elite monocultora do Brasil, ela quer substituir a mão de obra escrava, mas sem ter custos. Ele não quer pagar salário. Ele quer substituir a mão de obra sem pagar salário. Então ele quer servos. Ele quer voltar ao regime de servidão lá da Europa medieval. Tá certo? Então é esse orgulho europeu. É por isso que em um determinado momento vai ser muito mais vantajoso trazer imigrantes chineses, trazer imigrantes japoneses, trazer orientais, né? Ou pessoas das regiões mais pobres da Europa, tá certo? Né? Pessoas que estão de países que estão passando por problemas sérios na Europa. E aí eles vão vir muito iludidos e vão chegar aqui e dar com a cara na porta, né? Porque, na verdade, o que a gente tem é a formação de uma elite que não quer trabalhar, que quer que os outros trabalhem e que não quer ter custos. Outra coisa, né, que não é colocada aqui pelo Visconde de Albuquerque, mas que tem em outros trechos, é como a imigração ela é vantajosa para como a imigração ela é vantajosa para o fazendeiro, por quê? Porque o imigrante é mais barato que o escravo. O imigrante ele só recebe um salário, e é um salário pouquíssimo, por um dia inteiro de trabalho. Ele recebe muito pouco. E aí, esse imigrante que recebe muito pouco é bem mais barato do que construir uma senzala, pagar um feitor, pagar, lidar com a segurança. Aí os escravos fogem. Tem que comprar escravo, imigrante não é comprado. Tem que comprar escravo. É mais barato pagar uma passagem da Europa do que comprar um escravo. Então, a mão de obra escrava ela vai sendo substituída porque ela representa um custo muito maior do que a mão de obra imigrante. Porque a mão de obra imigrante vai chegando no Brasil
um regime de servidão, né? A mão de obra imigrante vai chegando no Brasil, com os fazendeiros querendo substituí-los realmente pela mão de obra escrava. E é nesse contexto, galera, que pouco a pouco vai começar um processo de industrialização nacional. Professor, industrialização, o Brasil passa por uma revolução industrial? Não. Pouco a pouco, algumas indústrias vão se abrir por partes de investimentos de alguns fazendeiros, certo? Antigos fazendeiros ou comerciantes, enfim, o que quer que seja, pessoas que tenham acumulado algum capital, vão abrir algumas indústrias no Brasil, tá certo? Isso vai ser estimulado principalmente pela questão da tarifa Alves Branco. A tarifa Alves Branco é uma tarifa que é colocada sobre os produtos importados, sobre os produtos comprados. Eles são bem mais caros do que os produtos produzidos no Brasil, né? Então vai haver um incentivo à criação de indústria no Brasil, tá certo? Isso no final do Império e no início da República. Mas esse processo não tira a centralidade econômica da lavoura, tá certo? São muitos anos de lavoura no Brasil. E outra coisa, é a elite cafeeira, é a elite açucareira que vai ocupar postos no Senado, que vai ocupar postos depois na República, que vai ser deputado, que vai ser senador da República, que vai ser presidente, que vai ser ministro. É essa elite agrária que vai gerir a nova República e o Império, e o final do Império, tá certo? Então, não é uma industrialização tão grande, por isso que eu coloquei industrialização lenta e gradual, porque ela começa, né, com esse processo de valorização que a gente tem exemplificado na tarifa Alves Branco, mas ela vai se estender aí, ó, até hoje. Sempre a gente vai ver o discurso de é necessário um projeto industrializador para o Brasil. O Brasil é um país agrícola, o Brasil é um país rural. É necessário industrializar o Brasil, porque o Brasil não passa por um processo de revolução industrial, como acontece em outros países, tá certo? Por diversas questões, tá? E aí a questão do imigrante que vai entrar também na indústria. Quem é que vai formar essa mão de obra? Olha só, quem formava a mão de obra antes era o escravizado, certo? Seja ele negro ou indígena. Quem formava a mão de obra antes era o escravizado, ok? Quando a gente passa por um processo de industrialização, quem é que vai entrar na fábrica? Para entrar na fábrica, se vocês lembrarem da aula retrasada, na Revolução Industrial, para os trabalhadores trabalharem na fábrica, eles precisam saber operar as máquinas. Eles eram antigos trabalhadores rurais na Inglaterra que vão entrar nas fábricas. No Brasil não é diferente. Os escravizados, eles não estão na escola. Eles não foram alfabetizados na idade certa. Eles têm que trabalhar para sobreviver. Então, os trabalhadores escravizados, eles não vão estar aprendendo a entrar nesse mundo do trabalho. Os antigos escravizados, né? Os trabalhadores frutos da liberdade, né? Esses trabalhadores não vão estar aprendendo a entrar no mundo do trabalho, né? Então, a questão do imigrante é trazida à tona novamente para poder abastecer a mão de obra para essa indústria nacional, tá certo? Mas é importante dizer que não é apenas imigrantes. Os trabalhadores livres pobres brasileiros, os trabalhadores negros também vão, pouco a pouco, conseguir entrar na indústria, vão trabalhar na indústria, vão ter o trabalho assalariado, enfim, mesmo que em menor quantidade, tá certo? Mas, em um primeiro momento, é incentivada essa vinda do imigrante, e essa vinda do imigrante ela vai ser incentivada desde lá de 1850, como a gente viu na descrição do Visconde Albuquerque, continua em 1886, como a gente vê aqui
nesse panfleto e vai até 1920, até a década de 20, a década de 30, quando a gente vai entrar em um regime nacionalista que vai começar a dificultar esse processo de imigração, tá certo? Mas aí a gente vai discutir esse regime depois, que é o regime varguista, tá bom? Mas essa questão do imigrante, ela vai ser primeiro colocada a partir da finalização da escravização, né? E ela vai durar até esse processo de industrialização nacional, né? Que vai ser levada é necessário trazer o discurso de que é necessário trazer o imigrante, porque o imigrante já sabe trabalhar na fábrica, porque o imigrante já conhece o chão da fábrica, né? É necessário trazer o imigrante, porque o imigrante já tem o corpo docilizado, o imigrante já é educado para trabalhar na fábrica, tá certo? Ele já sabe o que é horário, ele já sabe o que é salário, ele sabe o que é patrão, tá certo? Mas o imigrante também sabe, também conhece outra coisinha bem interessante. E aí eu vou mudar aqui essa transmissão porque eu esqueci de colocar este print. E agora eu percebi que eu esqueci de colocar. E eu quero que vocês vejam um negocinho aqui. E agora eu quero que vocês vejam um negocinho aqui, que está neste livreto maravilhoso. Espera aí só um pouquinho, rapidinho, tô chegando, já é aqui. Nossa, esqueci mesmo, tava bem aqui. Ó. E aí eu ia colocar, na verdade, esse panfleto aqui da Federação Operária de São Paulo. Ao operariado em geral, companheiros, a reação policial já começou. Alguns dos nossos companheiros já foram presos sem saber qual o motivo. As cadeias de Santos estão abarrotadas de trabalhadores. E as deportações em massa de operários pela polícia do Bio já se faz sentir. Portanto, companheiros, somos chamados à luta pela nossa causa, lutar pelas nossas reivindicações operárias. É a greve geral, em sinal de protesto contra todas as infâmias, abusos e arbitrariedades de que são vítimas as classes operárias. A greve, pois, a greve geral em todo o estado de São Paulo, para fazer valer nossos direitos menosprezados pela classe capitalista, burguesa e o clero governamental. Trabalhadores, univos para serdes fortes. Viva a solidariedade dos trabalhadores. Camaradas, protestemos bem alto contra todas essas infâmias, que não voltaremos ao trabalho enquanto os nossos companheiros não forem restituídos à liberdade e assegurados por parte dos poderes competentes o direito de reunião e livre pensamento, conforme nos garante a Constituição do país. Viva a greve geral. Sexta-feira, que ninguém volte ao trabalho. A Federação Operária de São Paulo. Esse é um panfleto de convocação de greve de 1919, tá certo? O que a gente tem nesse panfleto de convocação de greve? Primeiro, a prisão dos operários, né? E a deportação de operários. E aí a gente tem, né, essa ideia que eu acabei de falar da presença de estrangeiros na fábrica, né? Então, você é preso, se estrangeiro, deportado, tá certo? Mas, se a gente observar aqui, esse panfleto, ele vai utilizar termos,
né, que são de ordem de ideologia marxista, né? Ele vai chamar os trabalhadores de camaradas, viva a solidariedade dos trabalhadores, vai repetir a frase que está no Manifesto Comunista, trabalhadores, univos para seres fortes. Eles apontam o problema que está nos capitalistas, na burguesia e no clero governamental e reivindicam melhores condições de trabalho e reivindicam condições de trabalhos dignas, salários, enfim, os direitos do trabalho, tá certo? Então, o trabalhador que vem da Europa, ele não conhece apenas o chão da fábrica, ele também conhece as ideologias de reivindicação do operariado que está se formando na Europa, que se forma na Europa, tá certo? Na Europa, a gente vai ter o movimento ludista, a gente vai ter o marxismo nascendo, a gente vai ter o comunismo nascendo, os escritos de Marx nascendo, a gente vai ter o comunismo nascendo, a gente vai ter o anarquismo, a gente vai ter o trabalhismo, enfim, esses ismos que estão sendo gestados, né, na Europa do século XIX, vai atravessar o Atlântico com esses trabalhadores. Então, esses trabalhadores, eles vão ser uma pedra no sapato dos mesmos industriários que trouxeram ele achando que seria mais fácil lidar com eles dentro da fábrica. E aí, quando chega aqui, né, em um país que ainda não tem regulamentação de leis trabalhistas, em um país que ainda não tem direitos trabalhistas consolidados, né, os grandes empresários querem explorar mais ainda a mão de obra. Esses trabalhadores que já estão próximos, né, desse tipo de organização, que já estão próximos desse tipo de debate, vão se opor, né, vão se opor fortemente, né? Em 1917 há uma greve geral no Brasil inteiro, né? Não é apenas em São Paulo. E aí a gente tem esse exemplo da greve de São Paulo, o que nos coloca também outra ideia, que é essas organizações locais, tá certo? Que são esses problemas que são tratados localmente. Até 1943, não há uma noção, que é quando se consolida as leis trabalhistas, que é criada a CLT, né? As leis trabalhistas, elas vão se dar no âmbito local, em arranjos muito próximos ali, tá certo? Na cidade, no estado, enfim, certo? Então esses trabalhadores vão se organizar mais localmente. A partir de 1943 é que a gente vê movimentos de massa, movimentos nacionalizados, né, sendo colocados no Brasil. Professor, isso quer dizer que são os europeus, né? Isso quer dizer que são os europeus que organizam o movimento operário no Brasil? São os europeus os primeiros a reivindicar condições de trabalhos mais dignas no Brasil? Essa pergunta a gente vai se responder só na próxima aula. Voltando para a pergunta que eu fiz lá no início desta viagem, que hoje eu só dei uma grande palestra, por que quem mais trabalha menos é valorizado no Brasil? Porque a relação que o Brasil tem, né, como Estado e culturalmente, né, formada, historicamente formada, a relação que o Brasil tem com o trabalho é uma relação de aversão. Nós fomos colonizados por uma cultura que é avessa ao trabalho, tá certo? Que coloca o trabalho mais pesado para o escravo, ou para as populações, para o escravizado, ou para as populações mais pobres, tá certo? Então, o trabalho, enquanto mais pesado, mais próximo do trabalho dos escravos, mais próximo do trabalho dos operários, mais próximo do trabalho das empregadas, das diaristas. Então, por isso que é impossível se pensar, por isso que é polêmico se pensar em uma PEC
que coloque as diaristas e que coloque as empregadas, né, como trabalhadoras que são, né, que coloque direitos trabalhistas para pessoas que trabalham verdadeiramente, né? Então, se elas trabalham, elas merecem direitos trabalhistas. Se os trabalhadores domésticos trabalham, merecem direitos trabalhistas. É uma questão, né, que deve estar dada, que não precisava ser polêmica, mas que foi uma grande polêmica em 2010, né, quando passa a PEC das domésticas. E aí essas polêmicas são continuadas até que a gente chega numa blogueira, né, colocando aí como é caro o serviço doméstico nos Estados Unidos. O serviço doméstico nos Estados Unidos é caro porque é formado, culturalmente formado nos Estados Unidos uma valorização do trabalho. Você trabalha, uma valorização do trabalho e do salário, por se tratar de uma formação histórica liberal, né, de passar por essa formação liberal, capitalista. Há uma valorização do salário. O salário é necessário para poder mover a roda capitalista, para que o dinheiro possa girar, para poder haver consumo. Há uma valorização do consumo, então você precisa trabalhar para ter salário, para poder consumir. Há essa ideia que é formada nos Estados Unidos e que faz com que, né, seja normal você trabalhar e receber pela hora de trabalho, como qualquer outro trabalhador. O trabalho doméstico não é diferente de qualquer outro trabalho. Ele é um trabalho, né? Assim como eu aqui estou dando aula, assim como vocês vão trabalhar nas mais diversas áreas que vocês escolherem, né? São trabalhos. Eu estou dedicando o meu tempo, a minha voz, a minha energia, a minha mentalidade, né? A minha cabeça a exercer uma atividade, né? Para ser remunerado em algum momento do mês, né? O trabalho significa salário em algum momento para o trabalhador, né? Então, no Brasil, não necessariamente. A gente só vai ter trabalho assalariado lá a partir de 1888. A colonização brasileira, a colonização portuguesa começa aqui em 1534. Então, de 1534 até 1888, são 300 anos em que o trabalho é realizado por escravos. Então, não é em 100 anos que a gente vai conseguir, né, derrotar completamente uma mentalidade que se formou em 300 anos. Mas nós temos que nos esforçar para derrotar. Tá certo? Então, o que eu queria, né, era responder essa pergunta. Por que quem mais trabalha menos é valorizado do Brasil? Por causa do passado escravagista, né? Por causa da formação histórica da classe trabalhadora no Brasil. Tá certo? E aí nós temos uma relação com o trabalho muito problemática. Nós temos uma relação com o esforço muitíssimo problemática. Tá certo? Galera, meus amores que me aguentaram até agora, Letícia e Nali, muitíssimo obrigado pela atenção, muitíssimo obrigado pelo esforço que vocês fizeram, tá certo? Muitíssimo obrigado pela compreensão de terem participado da aula, né, mesmo fora do horário, tá? Sou muito grato e por hoje é só, não tenho mais... E Samara também, que está aqui desde o início, tá certo? Por hoje, a minha palestra hoje foi essa, tá bom? Muitíssimo obrigado e é isso, tá? Olha só, na próxima semana, né? Como eu falei, a gente vai trabalhar movimento operário e direito trabalhista, e aí a gente vai passar por essa parte da República, falar de Vargas, falar de ditadura e etc, em relação aos trabalhadores, como é que se dá em relação aos trabalhadores, tá certo? E eu vou passar tanto o material do livro didático, que eu vou selecionar algumas partes para vocês, quanto um vídeo, tá? Que vai ajudar tanto quanto essa minha aula, né? Que pode ajudar vocês, né, a se inteirarem dessas discussões. Tá bom?
Tá ok? Se ficou confuso, galera, dá uma olhadinha no YouTube depois, dá uma revisada que vai dar tudo certo, tá bom? Um beijinho.